gente estamos voltando agora, terminou aquele tempinho de 1 hora. Vamos tentar fazer. A gente está te vendo, deixa eu ver aqui. Não. Tá me vendo? Me ouvindo? Sim? Assim, eu É, acho. tá cortando a minha voz? Não. Não? Tá bom. Eu vou continuar esses pontos que você colocou, Fê. Peraí, deixa eu ver aqui com o fone. Se der eco, eu tiro de novo. Quer mexer melhor? Vou dar um Oi? tempo aqui. Então. Quê? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Acho que a gente pode dar uma discussão aqui com os alunos, com o público, uma discussão assim, política e econômica. Que estava antes. Você tá travando um pouquinho, ô Fê. Meu? Você tá travando um pouquinho só. Eu tô mexendo aqui, ó. Tá. Beleza. Você quer que eu responda os pontos? Tentar conversar sobre esses pontos aí? Aí depois a gente abre as perguntas. Vamos fazer essa parte aí das duas questões assim, que eu quero conversar com você, Alessandra, é a crise política e econômica. Quando a gente pensar crise econômica, é pensar também na crise do trabalho. E óbvio, né? E a crise política, né? Pensar e usar os atores no sentido da política e um que fala também quando o Estado forte novamente. Beleza. Todo mundo tá me ouvindo aí, gente? Só confirmando. Vocês conseguem me ouvir? Tá alto? Tá bom? Tá bom? Ótimo. Vou tentar falar aqui, qualquer coisa se travar ou se der eco, aí a gente tenta fazer de outra maneira. Tem até pontos interessantes que o Fê colocou em relação do que a gente pensar isso em relação no plano mundial. Se a gente tem, eu anotei aqui, até um participante, o Luigi, fez uma pergunta interessante, né? Se dá para relacionar essa crise atual com outras crises no mundo. Então, isso é complicado, é que depende muito da linha teórica que a gente está trabalhando, depende muito do autor que a gente fala, mas assim, tem um autor que estava falando com o Fê, que eu estou lendo recentemente, não sei se vocês já ouviram falar, até ficar de recomendação, que é um livro de um sociólogo italiano, e sociólogo economista, chamado Giovanni Arrighi. E ele tem esse livro aqui, não sei se vocês conseguem ver, que é um livro clássico dele, que chama O Longo Século XX. O que esse autor ele quer falar pra gente, né? Ele acaba demonstrando. Peraí, que eu começo a dar eco. Tá bom, Alessandro. Tá me ouvindo? Tá? Então o que acontece? O que esse autor ele acaba falando para a gente, né? Que o processo mundial da economia, da política, ele não que não tenha mudanças, mas são ciclos. Então ele contextual do capitalismo do século XIV até o século XXI. Então ele começa a falar da história do capitalismo em onde os historiadores chamam de renascimento, né? O processo em que você tem uma acumulação comercial o que viria a ser a Itália, né? Gênova, Veneza, Milão, né? E essas cidades, ele fala que se disputam entre si, né?
comércio, mercado, atividades econômicas, rotas comerciais. E ele fala uma coisa muito interessante, que assim, quando você tem uma potência, seja, no caso, que começa cidades-estado, as cidades italianas, Gênova, Veneza, Milão, entre outras. Aí depois você vai discutir Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra. Você tem um embate entre as potências, você tem uma crise econômica, e dessa crise econômica sai um vencedor. Para não ficar me estendendo muito aqui, eu estou lendo uma parte que é bem interessante, que ele fala no final do século XIX. No final do século XIX, a gente tem várias crises econômicas. Uma das mais fortes é de 1879, 1780, que até junta uma crise econômica com uma crise climática, porque é um ano de El Niño, né? Então você vai ter um impacto muito forte na Índia, na China. Então é um processo bastante complicado e violento. Você vai ter milhões de mortos na Índia e na China. Opa, diga, Fê. Eu só queria falar dessa crise de 1870, quando eu dou aula de sociologia... 1870, desculpa, 1870 mesmo. Quando eu dou aula de sociologia para os alunos, eu falo de Durkheim. Durkheim, quando vai escrever justo o suicídio, ele está analisando essa crise, enquanto o Durkheim faz as análises sociais, os impactos, podemos dizer, psicológicos e sociais também, mas ele não faz uma análise individualizante do suicídio, mas uma análise social, mas usando a crise de 1870, que ele chama uma crise anômica das sociedades europeias. Eu estou elaborando, só fazendo propaganda, estou elaborando um debate para fazer uma live justamente sobre isso, relacionando com esses temas atuais, mas do ponto de vista metodológico da sociologia. Para quem está estudando, quiser entender o Durkheim ou não entende, essa é uma chave muito boa aí. Desculpa aí a minha interferência, Alessandro. Aí o que acontece? No meio dessa crise, você tem uma coisa bastante importante, a unificação do Estado alemão. Então, o final da Itália, né? Mas vou ficar só no caso da Alemanha. Então, em 1870, né, nessa década, você tem o processo da unificação do Estado alemão e que ele vai se constituir um capitalismo muito diferente do capitalismo inglês. Só para a gente comparar, o capitalismo inglês é o que a gente chama de livre comércio. Então, o que a gente chamaria de livre comércio, pequenas empresas capitalistas inglesas que vão praticamente dominar o mundo, elas se constituem no século XIX, certo? O capitalismo alemão ele vai ser ao contrário, vai ser um capitalismo muito protecionista, muito fechado e grandes corporações. Mega empresas gigantescas que têm atividade bancária, atividade econômica muito centralizada e uma ligação muito forte com o Estado alemão. Se a gente for relacionar, olha só que interessante, ele faz essa brincadeira. Se a gente for pensar a China hoje, gente, lógico, não vou falar que a China é a Alemanha hoje, mas se a gente for analisar as empresas chinesas, né, na questão como os seus empresários agem em relação ao Partido Comunista Chinês, ao governo chinês, ela tem algumas características parecidas com a Alemanha. O que acontece? A Alemanha, no final do século XIX, ela começa a disputar com a Inglaterra. E nessa disputa, quem que vence? Nenhum dos dois. Vai ser os Estados Unidos. Ele vai começar a acumular capitais. Então você vai ter uma crise violenta em 1870, aí depois você começar a crise, vai ter outra crise, aí você vai ter a crise de 29. Que é essa crise de 29 que vai passar o país que era poderoso, né, que era a Inglaterra, e vai ficar em segundo lugar, aí entra os Estados Unidos. Aí o século XX vai ser o século dos Estados Unidos, basicamente. Por mais que tenha um conflito geopolítico, a União Soviética e os Estados Unidos, a gente pode perceber o quê? Que os Estados Unidos é o maior poder econômico incontestável. Gente, quem tem dúvidas em relação a isso, só se lembrar que em 1945, quem vai reconstruir a Europa praticamente sozinho é os Estados Unidos, com o Plano Marshall, né? Então, assim, você vai ter um processo de reconstrução de fábricas, de áreas rurais, de áreas de infraestrutura. Então, assim, essa disputa entre os alemães, que até um dos motivos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e a Inglaterra, de dois tipos de capitalismo diferente, vai surgir um terceiro tipo de capitalismo, que é os Estados Unidos, que vai internalizar características de um e de outro.
Quem acha que os Estados Unidos nasceu com livre comércio, isso é mentira. Fala, vamos abrir as portas do país. Não, ele nasceu com megacorporações com apoio muito forte do Estado. E isso que o Arrighi ele fala muito. Se a gente for devia se chamar Estados Unidos e fortes. Estados fortes e unidos. A Ford é um grande exemplo. Se a gente for pensar no setor automobilístico, a GM também. Mas a gente pode pegar o setor ferroviário, o setor de telégrafo, entre outros. Mas para não ficar dando aula de história, que essa não é a ideia, eu acho que o Arrighi ele ajuda a pensar algumas coisas que a gente está vivendo hoje. A gente tem uma crise sistêmica do capitalismo, onde os Estados Unidos ele é um país extremamente poderoso, uma economia incontestável, só que você tem uma economia nascente, que é a China. Então, assim, a gente está nesse embate muito forte. Quem que vai ser a próxima potência econômica? Gente, eu não posso aqui afirmar que ipsis literis que vai ser a China o próximo país. Até porque o poder militar dos Estados Unidos é imbatível. Os Estados Unidos eles gastam por ano cerca de 600 bilhões de dólares em indústria militar. E, gente, então, Oi? Então, para se dizer que uma potência tem que ser econômica, militar e política? Sim, sim. Como é que os Estados Unidos impõe o dólar para o mundo? Com a sua força econômica e com o seu poder militar. Então, se a gente for pensar que toda a área geoestratégica do mundo, América do Sul, Oriente Médio, Sudeste Asiático, mesmo na Europa, você tem uma base, você tem uma representação do exército dos Estados Unidos. Gente, os Estados Unidos chegou num ponto que Roma jamais sonhou. Roma foi um império romano, é claro. O império romano, é claro que comparar essas coisas é complicado, mas o império romano é um nanico. Ele não conseguiu chegar nesse grau de influência em nível global como os Estados Unidos chegou. E nesse ponto a China está muito atrás, porque eles vão pensar em gasto, a China gasta apenas, está subindo, cada ano cresce mais, 120, 130 bilhões de dólares. Só que está muito aquém ainda que os Estados Unidos gasta, que é muito dinheiro. Por mais que a China tenha o maior exército do mundo, os Estados Unidos tem porta-aviões, tem uma indústria aeronáutica extremamente forte, extremamente eficaz. E toda uma indústria militar aliada com empresas de altíssima tecnologia que faz com que a economia, a política, o mercado e a área militar estejam totalmente integradas. Porque vamos pensar, gente, quando a gente vê as grandes empresas mundiais hoje, norte-americanas, a Google, a Apple, a Amazon. A Amazon, não sei se vocês sabem, mas ela tem contratos quase que bilionários com grandes agentes do Estado norte-americano. Você tem a Google fazendo apoio para o governo norte-americano para divulgar informação. Agora a gente começa a ver surgindo grandes empresas chinesas, porque a China ela não está querendo uma dominação política agora, ela quer fazer comércio. Porque a China, ela é um país, assim, no mínimo, de uma história de 6 mil anos. É um país muito sábio, né? Eles sabem que eles não conseguem bater de frente com os Estados Unidos. Então, eles querem acumular dinheiro. É uma coisa interessante, gente, quando eu fui aluno, lá para os anos 2000, ninguém falava da China potência. É uma coisa muito interessante. A China praticamente não existia em termos, assim, potência militar, econômica, política no cenário internacional. É muito interessante que eu estava até pegando um livro na faculdade, até falei para o Fê essa história, que dentro desse livro ele fala sobre o Japão. E dentro do livro tinha uma matéria do Estadão, do Jornal Estado de São Paulo, dos anos 80, que falava o seguinte, mais ou menos assim, o Japão daqui a 20 anos será a próxima potência mundial. Olha só. Isso era verdade. Aí, não é interessante? Quem que fala hoje que o Japão é uma economia muito grande, tem indústrias muito fortes. Mas, gente, assim, na época de moleque era o seguinte, você tinha o famoso Discman. Quem que inventou o Discman foi a Sony. A Sony era a Apple da época. Todo mundo achava o seguinte, olha, o japonês vai ultrapassar os Estados Unidos em pouco, isso é questão de tempo. Então, assim, o que é o Japão hoje? É um país muito forte, é um país desenvolvido, só que, assim, em termos de potência, ele é um anão. Perto da China, a China é potência, os Estados Unidos é potência. São grandes países. A Rússia é uma potência, apesar de não ser uma grande economia, tem um poder militar enorme. É o segundo país que mais vende armas para o mundo, logo após os Estados Unidos.
Então, assim, a gente também tem que reparar isso. O poder militar, o poder político, ele ampara o poder econômico. Como é que a gente pode pensar que os Estados Unidos conseguiu se espalhar para todo mundo? Foi dessa maneira. Então, só para fechar, para não estender tanto assim, essa crise que a gente está vivendo, se a gente for pensar em termos que o Arrighi coloca, é uma crise sistêmica em que você tem uma competição de atores mundiais, um conflito muito intenso, e nesse conflito, ou pode sair um ganhador e um perdedor, lógico, ou pode sair outro país que não estava nem disputando ascender. Mas nesse cenário que a gente tem, é difícil, né? A gente pode morder a língua, mas acho que eu posso arriscar falar isso. É difícil pensar algum país que consiga competir com a China hoje com uma potência emergente. Gente, só para não ficar cansando vocês com dados, a China tirou da linha da miséria nos últimos 20 anos 200 milhões de chineses, 200 milhões, é o Brasil inteiro praticamente. 300 milhões de chineses ascenderam para a classe média. Nos anos 80, na China, não existia classe média, ou você era muito rico ou você era miserável ou pobre. Então, olha só o que esse país faz, ele consegue fazer cidades que eram pequenas vilas de pescadores, como Shenzhen, próximo de Hong Kong, que existia nos anos 80 cerca de 70 mil habitantes, para uma grande metrópole hoje com 15 milhões de habitantes. Essa é a China moderna. Então a gente vai ter que encarar o século XXI, tudo leva a crer que vai ser o século chinês. Só que é muito risco de morder a língua daqui a 20 anos aparecer outra coisa, a China entrar em colapso, pode acontecer, pode. Mas o que a gente está percebendo agora é que a China é a fábrica do mundo. E se a gente for voltar a falar de coronavírus, isso se relaciona demais, porque equipamentos para médicos, máscaras, ventiladores, só vocês verem no noticiário, da onde está saindo isso? Da China. Né? Então é um processo que está acontecendo hoje. Tá? Vai, Fê, pode falar. Então, tem uma coisa que acho que também, um ponto muito interessante também, que dentro dessa crise, é a questão do trabalho. Tá me ouvindo? Não estou te ouvindo, é que a Camila está elogiando a live. Tem a questão do trabalho, né? E essa, vamos usar um termo aqui, quebra da cadeia produtiva. Sim. É fato, pessoal, que vamos pensar assim, em níveis econômicos, vários países entrando em quarentena, entrando em colapso econômico, se quebra uma ideia de um consumo, de uma ideia de consumo que já vinha em ascensão. Eu estou falando aqui, pessoal, inclusive eu não sou especialista em sociologia do consumo nem sociologia do trabalho. Eu sou estou dando pitaco de algumas leituras que eu fiz, de algumas coisas que a gente sempre faz a partir de algumas bases teóricas, a partir de umas bases metodológicas. É muito louco se pensar, eu vou falar como minha experiência, eu como professor aí na CEPUSP em colégio. Há um mês atrás eu estava dando aula numa sala de aula. Nem imaginava na virada de 2019, 2020 que eu estaria dando aula, que eu estaria fazendo live com vocês, que eu estaria dando aula em aplicativos, em plataformas, conversando com alunos à distância que eu nunca mais vi o rosto, já faz a quarta semana que eu não vejo o rosto dos meus estudantes. Estou falando isso é uma forma de trabalho também. Uma outra coisa que eu quero chegar também, uma coisa muito interessante, vinha dessa ideia que me ajuda a corrigir o nome, me fala direito se você falar o nome dele, David Harvey. David Harvey, certo? Isso. Que ele fala de uma ideia de um consumo de redução de tempo. A gente vinha, o mundo mesmo, vinha naquele consumo assim, das coisas imediatistas. Eu quero consumo e já próximo. Tanto na indústria cultural, quanto no entretenimento, quanto na indústria alimentícia. A gente estava numa ideia de um consumo muito voraz. Que ele até fala que não se pensava no consumo nem pela experiência. Por que eu estou consumindo isso? É só de pensar também, eu só estou jogando coisas aqui no alto também, né? A cada 2 semanas, a mesma empresa lança novos modelos de celular. 2 semanas não, eu exagerei também. A cada temporada, novos
novos celulares e aquele que já se torna obsoleto. Inclusive, posso dizer que o celular que eu estou usando aqui, o celular que você e a sua esposa está usando, a Alessandra, a maioria dos alunos estão usando, se comparar agora, daqui a um mês já vai estar obsoleto. Então, a gente vinha nessa ideia do consumo. De fato, a pandemia, a quarentena deu uma freada nisso. Será que mesmo deu? O próprio David Harvey aponta isso, no estudo que ele fez agora sobre Covid de 2019 e as classes sociais. Uma coletânea de estudos aí, que depois eu coloco aí, vou colocar aí, só pedir para você postar esses textos aí, que são textos bem interessantes, textos que estão refletindo o atual momento, mas ainda não estão chegando a conclusões. Mas é isso que eu quero pensar justo com vocês também. Se a gente vai ter uma crise econômica que vai se aprofundar, eu acredito que sim, isso vai atingir empregos. A gente vai ver uma taxa, vamos ver países atingindo o desemprego. Aí eu não posso dizer que o próprio neoliberalismo será que vai estar afadado ao fim. Esses autores até falam também, o próprio David Harvey e outros autores falam, que vai ser o momento que o Estado vai ter que se mostrar forte para não jogar milhões de pessoas para a pobreza ou tirar, se eles quiserem salvar esse consumismo. Porque estamos indo. Por que eu estou te falando isso, voltando a meu exemplo também? Se essa ideia pega, para que eu vou... Não precisa mais do Fernando e do Alessandro dando aula para as turmas. O Alessandro pega a minha turma, pega outras turmas aí do colégio, do cursinho, ele manda tudo para um sistema, e o que ele só monitora, pega as perguntas que vocês estão mandando aí e segue-se bem. Uma crise, inclusive esse pensamento de educação neoliberal aí que eu não quero aprofundar. Mas é isso. Tem também isso que... basicamente é isso mesmo. Tem isso que eu quero pontuar mesmo, essa questão mesmo, que tipo de trabalho vai ficar e esse desemprego para onde vai. E hoje, gente, eu acho que eu quero também disfarçar um mito, que sempre estão dizendo por aí, eu gosto muito dessas, que a pandemia, que o coronavírus, que o Covid não tem distinção de classe, não tem distinção de raça, tem distinção de gênero. Mentira, tem. Quem está trabalhando hoje nos postos de trabalho? Estamos eu e a Alessandra aqui trabalhando em casa. Mas porque a gente tem um determinado nível de conhecimento e estamos em determinado emprego que nos permite fazer isso. Mas eu estava conversando com uma amiga hoje que ela falou assim, olha, eu estou comendo ovo porque a carne eu coloco para a marmita do meu pai, porque ele trabalha de segurança, eu não lembro de porteiro, desculpa, num prédio no centro de São Paulo hoje. Então não deixou de trabalhar. Então pessoas nas periferias, pessoas negras, mulheres, as pessoas que estão trabalhando hoje nos hospitais, no sistema de saúde, na linha de frente, são geralmente mulheres, pessoas das periferias, negras, a sua grande maioria. Pessoas que quem está trabalhando nos supermercados, que não fecharam, são esse perfil de pessoas. Então existe também uma classe que está sendo mais vulnerável a essa contaminação, que já era vulnerável já em outros contextos neoliberais, em outros contextos de formas de organização de trabalho. É isso que, e com o aprofundamento da crise passando essa pandemia, a gente já vislumbra hoje mesmo as consequências. Talvez eu trago para vocês quando alguém me pergunta o que vai acontecer, sem a gente querer fazer futurologia, eu peço para olhar. Veja agora como é que está sendo, nesse exato momento, a cadeia produtiva. Quem está trabalhando, quem está ganhando com isso. O Instagram está deitando e rolando com essa quarentena. Netflix também. Facebook, que até o final do ano já estava decretando o fim do Facebook. Eu nem acredito mais. Está todo mundo deitando e rolando essas plataformas digitais aí, essas redes sociais. Pode ser que eu não preciso mais nem de... Essas pessoas que foram afastadas no supermercado, ou que estão fazendo um trampo de rodízio, daqui a uns 3 meses nem precisa voltar, porque o aplicativo de compras já vai substituir umas 20 pessoas numa paulada só. Então, deixa eu só baixar o volume aqui. Eu acho que você, Fê, e muita gente que comentou aí, tá vendo nos comentários, como você estava falando antes aí, que eu acho que
é o seguinte, que meio que converge, né, no que tu está comentando, falar assim, o discurso neoliberal, a crise do liberalismo, assim, é sempre importante pontuar que eu acho que a forma como está sendo essa crise chega até uma questão importante, que é a própria saúde do próprio capitalismo. Eu acho que vai para além do neoliberalismo, mas vai uma condição estrutural do capitalismo como um todo, como um sistema. É por isso que muitos governos europeus, Estados Unidos e o próprio Brasil estão investindo trilhões no sistema bancário e financeiro para manter a máquina girando. Porque senão você gera uma crise, se a gente for pensar assim, sempre vai ser didático a gente estudar 1929, nesse processo, porque a gente entende que foi um colapso do sistema econômico estadunidense mundial extremamente grande. Isso é muito importante a gente ter em vista. Agora, muita gente falou assim, se o discurso neoliberal sai mais fraco. Eu acho que com certeza. Eu acho assim que pensando no Brasil e pensando no mundo, esse discurso assim da privatização, posso ser que eu esteja enganado, mas eu acho que o discurso da privatização e a diminuição do Estado vai perder muito espaço, no mínimo. Então, os políticos, como eles se adaptam muito bem a essas condições, alguns deles, não se adaptarem, vão por baixo do tapete. Então, assim, vamos pegar, por exemplo, um caso, o Dória, né? O Dória, ele é um camaleão e para falar, digamos assim, que se adapta muito bem ao ambiente que ele está, né? Nada bobo. A gente pode, numa próxima eleição, eu não duvido nada, pode ser besteira que eu esteja falando, mas não duvido nada, ver um Dória exigindo maior intervenção do Estado. Eu não acho... Eu acho que a gente pode já ter esses indícios nas eleições deste ano. Também acho. Vamos reparar todo mundo. Vamos reparar todo mundo nos discursos. Se não tiver eleição, isso é um sintoma. Vamos ficar de pé. Ou vamos ficar de orelha em pé também. Isso é um sintoma também. Sim. Porque eu acho, gente, tudo que... A gente tem que tomar sempre cuidado de colocar tudo na conta de um vírus. Desculpa, Débora. Tudo é culpa de um vírus. Tem um monte de coisas por detrás que a gente precisa analisar. Sim. E é importante também a gente levar em vista, assim, não querendo me repetir, mas uma coisa que eu e o Fê já falamos, que esse processo, assim, ao meu ver, ele aprofunda, em parte, processos que já vinham acontecendo antes. Então, quando a gente falou, assim, citou a Rig, falou desse choque, dessa competição intercapitalista, né, assim, é que para alguns especialistas e também é verdade falar isso, a China não é totalmente capitalista, não é mesmo. Então, só para citar um exemplo, na China não existe propriedade privada em muitos espaços. Há áreas de concessão para iniciativa privada, para empresas estrangeiras, mas, por exemplo, uma coisa que acontece no Brasil, é muito difícil acontecer na China, por exemplo, o governo anuncia que vai construir uma linha do metrô. O que começa a acontecer logo de cara, para quem estuda urbanismo? Especulação imobiliária. Então, os agentes imobiliários, eles compram os terrenos em volta para já especular e lucrar em cima, construindo apartamento, empreendimento comercial, etc. Na China, não. Como as terras, elas têm uma concessão, tem o uso da população como um todo, mas a propriedade do Estado é mais difícil fazer esse tipo de coisa. Certo? Não estou falando de problemas na China, gente. Até muitos amigos que entendem muito da China ficam bravos comigo, porque eu até critico bastante a China em alguns pontos, mas agora não vem muito ao caso. Mas para voltar a falar da questão da intervenção do Estado, gente, claro, eu tenho até medo de fazer muitas analogias, mas a gente vai ver, por exemplo, pode acompanhar mais ou menos um processo pós-Segunda Guerra Mundial, ou não entre guerras. Se a gente for analisar a década de 30, pós a crise da bolha, a gente começa a ver que vários sistemas políticos, com as suas mais diferenças, você tem o stalinismo na União Soviética, você tem o fascismo na Itália, você tem o nazismo, você tem os Estados Unidos. As diferenças políticas, que são muitas entre esses sistemas, uma coisa que é muito parecida, que é quase que unânime, é a presença do Estado na sociedade. Gente, a mudança que o Roosevelt fez nos Estados Unidos pós a crise de 29, ela foi estrutural da economia norte-americana.
Nunca se viu a presença do Estado, né? O governo, muitas vezes, destruiu estradas para mandar reconstruir a mesma estrada para gerar emprego. Então, assim, o New Deal e a presença do Estado depois ela foi gigantesca. Aí a gente talvez possa acompanhar esse mesmo processo nos dias de hoje. Então, é um tipo de coisa que acho que vai acabar acontecendo, a maior presença do Estado. Aí é uma coisa, não sei quem falou, se foi a professora Marina que falou, que a questão da liberdade política, isso também está em risco. Então, isso pode ser o lado, tipo, negativo da moeda. Então, a gente pode ter uma maior presença do Estado na sociedade, mas a gente pode também um avanço do autoritarismo, que já vinha de antes. Se a gente pensar na xenofobia, se pensar... Só fechar esse ponto. Pensar nos líderes europeus, só não vou falar populista, que para mim é um termo muito complicado, mas enfim, não vou discutir sobre isso agora. O Orbán, né, ou mesmo o Boris Johnson na Inglaterra, o Trump, ou pensando aqui o Bolsonaro, a gente pode talvez ver esses processos. Mas eu queria fechar, para dar a palavra para o Fê, é o seguinte... tem uma pergunta muito interessante de uma pessoa que está participando, não sei se a pessoa está aí ainda, que ela falou, que faz um tempinho já, que se o governo se preocupasse, qual seria a solução de evitar o colapso? Aí a solução ela é variada, ela é multiministerial. Mas, para começar, a gente tem um atendimento e um entendimento básico da população mais carente. De novo, gente, não é só com o aplicativo, assim, o que o governo vai disponibilizar, que não foi o governo que aprovou, foi o Congresso, os R$150 ou 120 para mães de família, é importante? É importantíssimo. Só que só isso não adianta. Você pensar que a pessoa vai baixar um aplicativo, vai conseguir sacar esse dinheiro, e toda a influência que ela tem ao redor dela, principalmente do narcotráfico, de milícias, é uma coisa muito complicada. Você vai querer que a pessoa saia da comunidade, vá numa agência bancária, saque esse dinheiro. Gente, tem gente que não está conseguindo baixar o aplicativo. Isso é um problema. Então, assim, é você pensar junto com as forças civis, pensando, inclusive, que as Forças Armadas, pela Constituição, ela tem esse papel também. Situações de risco, tragédias, atuar. Então, assim, é claro, para quem está exigindo intervenção militar, existe para que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, já que não tem nenhuma guerra, já há muito tempo, desde o final do século XIX, eles atuam em comunidades carentes, tentando levar medicamento, levar cesta básica, tentar articular com essa população local para que elas sejam minimamente atendidas. Então, se a gente pensar num governo articulado que queira fazer alguma coisa, tem muita coisa para fazer, gente. Aí que, colocando também nosso peixe nessa história, as ciências humanas podem contribuir muito, porque a sociologia, a história, a geografia, a antropologia urbana, eles estão em estudos há décadas, mapeando áreas de comunidade, áreas periféricas, estudos envolvendo saneamento básico. Gente, pessoal, é importante que se entenda que gente inteligente no Brasil não falta, gente que tem capacidade de ajudar, de fazer planos estratégicos, e também relacionando líderes das comunidades. Eu acho que não dá para deixar as decisões só na mão dessa burocracia, dessa tecnocracia. Tem que envolver também as comunidades que têm experiência com isso. Se você a gente vê lideranças sociais, de movimentos sociais que atuam já há anos em favelas, em comunidades, eles estão fazendo uma coisa muito interessante, tipo, fez melhor que eu, que é muito na área da sociologia também, fazendo estudos próprios de população, de taxa de mortalidade, de pessoas que têm alguma problema de doença. Então, essas pessoas, esses estudantes, eles podem ajudar o poder público, o governo federal, estadual e municipal a atuar nessas áreas de comunidade. Então, gente, é triste a gente pensar que não estou inventando a roda aqui, não é invenção da roda, e o mínimo não está sendo feito, ou está sendo feito de maneira muito porca. Há coisas que é para se elogiar, não pelo governo federal, mas pelo governo estadual, governo municipal, e olha que não tenho nenhum apreço pelo Dória, mas tem que reconhecer que está sendo feito, mas, por
outro lado, gente, sem um governo, não dá para a gente fingir que não existe governo federal. O governo federal, ele existe e não está fazendo nada. E, pelo contrário, ele está agindo de maneira a prejudicar. Eu diria mais, assim, não querendo polemizar, já polemizando, o governo federal, mais uma vez, tem um sangue nas mãos. O que ele está fazendo é criminoso. Ele está fazendo com que essas pessoas vulneráveis saiam de casa para trabalhar para o dono do Madeiro não falir. Ou o dono da Havan. Fê? Que são toda a base eleitoral dele. Eu acho que, Alessandro, eu queria até propor para você e para o pessoal, a gente não se estender muito também, gostaria muito de discutir também as questões políticas também. Eu vou marcar outras lives também que a gente pode discutir, inclusive o papel dos movimentos sociais e da esquerda nesse atual momento também, como ela, qual é a agenda política dela, como algum aluno falou também lá atrás, a agenda neoliberal, ela pode estar se desmanchando. A gente até pode discutir numa próxima live melhor essa questão da agenda neoliberal. E lembrando também, gente, Estado forte não é só o Estado forte, aquele Estado que a gente sempre pensa, o Estado que vai pautar as políticas sociais, vai fazer acontecer as políticas sociais como nós queremos que ele faça, ou a grande maioria. A solução da Alemanha e da Itália pós-crise de 29 foi o nazismo e o fascismo. E é um Estado forte também. É um Estado forte também. Então a gente pode discutir numa próxima live só os desdobramentos políticos também e aprofundar os desdobramentos da crise econômica também. Eu acho que isso é muito interessante pensar a pandemia viral, a pandemia Covid-19, não só do ponto de vista eu vou me proteger como indivíduo, eu sou curado, ou numa questão de doença, ou não é, mas num contexto de uma doença que atinge e conseguiu atingir mercados financeiros, e está mexendo no tabuleiro aí do jogo econômico, está mexendo na globalização. O Alessandro chama uma atenção muito interessante, pessoal. A gente não devemos esquecer que a gente não temos governo federal, e que ele fala tem reflexo. Faz mais eco que a nossa live, mais eco que a voz do Alessandro. Quando o presidente defende isso, ele está defendendo uma agenda. Quando ele defende que não quer quarentena, ele defende uma agenda. E ele insiste nela. Bolsonaro não é burro. Às vezes nós somos burros em achar que ele é burro. Ele é, podemos dizer, burro em outros contextos, mas nisso aí, eu acho que ele de burro não tem nada. E ele sabe que Só uma coisa, Fê. Assim, que o Bolsonaro não tem capacidade intelectual, conhecimento de país, ele não tem nada, ele não sabe, não conhece o dado, ele não sabe nada. Ele é ignorante nesses pontos totalmente. Mas a gente não pode esquecer, acho que isso é muito importante, Fê, que o Bolsonaro tem uma intuição política. E, gente, eu acho que isso é muito importante, a gente tem que multiplicar isso para outras pessoas. O Bolsonaro está discutindo a seguinte questão: ele sabe, como muitos de nós sabemos também, que virá uma crise econômica violenta. Ele está fazendo isso de propósito, se outro trabalhar, para dizer lá na frente, falar assim, olha, tá vendo? Eu falei, o pessoal falou que queria proteger vida, agora tem gente miserável com fome. Gente, isso é criminoso, ele está fazendo politicagem. Então, assim, é ignorante, mas tem uma intuição política, isso é essencial. Ele vai trabalhar com essas duas moedas, assim. Se ele fizer o quarentena, isso que o Alessandro falou, ou quando abrir essas quarentenas, ou não tiver quarentena, ele também joga com isso também. Posso dizer, gente, dependendo de como o Congresso, e principalmente a sociedade civil, a esquerda, os movimentos sociais também atuar, a gente pode ter sim o fim do bolsonarismo, assim. Ele também pode cair também, assim como uma assim como uma pedra no chão, pá. Isso pode ser um desdobramento também, mas isso ele não cai por mágica, não. É uma série de fatores também. Eu sou, enfim, não quero polemizar, eu sou daquela intuição, já falei já no grupo dos professores da CEPUS, já falei no grupo dos professores do colégio, já falei para quem quiser
saber. Eu acho que a sociedade brasileira, do jeito que ela é com alguns setores da sociedade conservadora e reaça, não só o bolsonarismo, mas outros setores, a gente não acredito que essa quarentena pendure por muito tempo. E acho que é bom a gente analisar isso também, né? Alguém falou aqui, o reflexo do discurso. Hoje teve o menor índice de pessoas em casa. É isso mesmo. É isso mesmo. Além de estamos passando por um feriado nacional também. É isso mesmo, é um reflexo do discurso. Tudo, a gente não devemos inventar que ele não existe. Sim. Isso tem desdobramentos em vários... Tem desdobramentos. Eu acho, pessoal... você quer falar alguma coisa, Alessandro, para encerrar também? Uma questão é que, assim, claro, a crítica ao Bolsonaro, ela é plural e ampla, né? A gente também, alguém comentou que o Bolsonaro tirou o investimento da saúde, tirou mesmo, ele tirou e colocou para as Forças Armadas. O que é importante a gente lembrar também, gente, é que é importante nosso compromisso com a realidade e não... Até alguns amigos podem me criticar e ficar bravo comigo. É o seguinte, também o governo do PT, em relação ao SUS, não investiu o mínimo suficiente que deveria também. Então, esse reflexo, esse problema que a gente tem até hoje, vem também já de muito tempo. É claro que a gente pode pesar e pensar o seguinte, a pobreza diminuiu muito nos últimos anos, até 2013, 2014, diminuiu bastante. Mas, gente, aí uma opinião muito pessoal, acho que nesse tempo de 15, 16 anos, dá para fazer muito mais coisas, né? Então a gente concorda que o Brasil é muito grande, os problemas são complexos, você não vai resolver tudo isso, mas, gente, 16 anos, não são nem 16 dias, nem 16 meses. É muito tempo para você ver poucos recursos estruturais. A gente teve um avanço nas universidades, teve um avanço na população negra e pobre, só que quando a gente estuda e a gente vê a saúde, a gente tem tanto avanço quanto a gente gostaria, e isso se reflete estruturalmente também, tá bom? Então é importante deixar esse ponto, né, que o que está acontecendo hoje também é um resultado dos governos Fernando Henrique, de investimento insuficiente, dos governos petistas, e também o governo Temer, e o Bolsonaro aí só piorou de vez, né? Pessoal, eu acho que é isso. Já está um pouco tarde já. Sim. Eu acho que a gente conseguiu mais ou menos também passar por algumas perguntas também. Peço muitas desculpas, né, por todos esses transtornos, né? A gente se estendeu 1 hora a mais, ficou quase mais ou menos 45 minutos resolvendo problemas técnicos. Mas valeu muito a participação. Ela não é uma live para resolver questões, resolver problemas, mas simplesmente levantar novas questões, novas reflexões. Posso, então... Não, você quer falar? Não. Essa live ela vai estar disponível no YouTube em breve, para quem perdeu ou quem quiser acompanhar. Pode falar, Alessandra. Não, eu só queria agradecer, gente, a paciência de vocês. Desculpa que eu vou aprender a fazer um curso básico, como faz uma live em celular, né? Começando como ligar o celular, né? Então eu prometo que eu vou melhorar nesse ponto. Foi minha primeira live, eu gostei bastante, mas eu tenho que admitir que é muito diferente para mim. Eu gosto de sala de aula, prefiro olho no olho, para mim é muito... não que só mais fácil, é mais fácil, mas também é interessante ver também a reação de vocês. Isso eu sinto muito a falar, apesar que vocês estão escrevendo aí, eu acho que é importante. Eu agradeço demais, gente, e acompanha a gente, né? A gente vai divulgando, falando outras lives quando for tendo aí, tá bom? É isso mesmo. Então a gente vai deixar anotado que, até pelo tempo também pelo que vocês levantaram aí, pela percepção, vamos discutir um pouco mais a questão política mesmo, tentar pegar assentar alguns termos, assentar algumas análises também. Pode ser com o Alessandro, com outro convidado, ou comigo mesmo também. A questão do trabalho ficou muito forte. Também muitos me perguntaram sobre a questão das bolsas, a ciência, a universidade, como é que fica. Eu acho que é uma preocupação legítima que todo mundo aqui vai se tornar universitário ano que vem, quem está no cursinho este ano que vem vai estar nas universidades. Mas eu posso dizer uma coisa, a universidade não acaba. Dificilmente
a universidade, o espaço universidade, ela já passou, existe há séculos e passou por tudo que é tipo de crise. Talvez ela está se transformando, mas isso a gente discute em outras lives, que eu gosto muito de discutir o papel da universidade, principalmente. Só uma coisa, só você quer falar uma coisa, Fê, não te cortar toda hora, mas falando da universidade, é que assim, que eu acho que é importante, pensando, não só nas ciências humanas, mas eu acho que é na ciência como um todo, na área do conhecimento, da filosofia, da medicina, ou da sociologia, geografia, enfim. Eu acho que eles são ferramentas, instrumentos, quando a gente quer, além de mudar a nossa vida, que é muito legítimo, né, que eu sou outra pessoa com a universidade, eu acho que não tem comparação, a universidade com vários problemas que ela tem muitos, eu acho que ela tem mais qualidades que defeitos, na minha opinião, e eu acho que ela tem um vetor importante, a capacidade de alteração da realidade que a gente tem enorme. Então, assim, estudando os grandes autores, se contribuir para a sociedade, só contribuíram também, em parte, porque a sociedade, a universidade também conseguiu formar essas cabeças pensantes. Então, eu acho que isso é fundamental, que é uma coisa que sempre os alunos meus da escola, eles sempre acabam questionando, e eu acho que é importantíssimo. Para que eu vou usar isso? Isso é fundamental. Se as ciências humanas, se as ciências naturais, se as ciências exatas e a filosofia, outras áreas de conhecimento, não puderem contribuir com o que a gente está vivendo hoje, na minha opinião, não serve para muita coisa. Então, eu acho que todas as áreas, a biologia, a física, a geografia, a história, a sociologia, têm um papel para contribuir a história nesse processo, né? Então, acho que a defesa que a gente tem que fazer é uma defesa política mesmo, do conhecimento. Parece absurdo que a gente está numa época que tem que defender o conhecimento, e o debate crítico que a gente tem que defender. E isso eu achei essencial. É isso mesmo. Eu acho que talvez o que a gente deixa para essa live mesmo, tentar... A gente só vai pensar, a gente consegue pensar o amanhã sem fazer futurologia, mas a gente só consegue pensar o que pode ser amanhã refletindo, observando, analisando o que está acontecendo hoje dentro das esferas aí que vocês se julguem necessários, assim, trabalho, política, economia, saúde, qual é o panorama que está acontecendo, como é que era antes, como é que está sendo hoje, o que está sendo transformado hoje, e a gente pode mensurar o amanhã de verdade. O amanhã de verdade não, amanhã de verdade, não amanhã de verdade, amanhã, vírgula, de verdade, a gente consegue fazer isso. Me deu baixou uma bad aqui agora, porque refletindo aqui comigo mesmo. Em todos os setores, gente, todos os setores que a gente pode imaginar, desde as questões de gênero até as questões econômicas, a gente consegue fazer isso analisando o presente, através de ferramentas. Uma dessas ferramentas aí é as teorias, é o escutar, é o se formar, perguntar. Eu acho que é isso que importa. Uhum. Bom, gente, acho que é isso, né? Então, novamente, acho que o Fernando concorda, né? Agradecemos vocês. E até mais, até a próxima live, tá bom? Obrigado, gente. Até a próxima semana tem outra, beleza? Até mais. Um abraço, um beijo para todo mundo.